Quer conhecer as principais diferenças desses dois relógios aqui? Amazfit GTR4 e o Huawei Watch GT3 Pro? Então segura aí que depois da vinheta a gente vai mostrar as principais diferenças. Olha aí, gente, os dois relógios mais desejados do momento, com qualidade de construção perfeita, com diferença de materiais e de acabamentos, claro. Não de mau acabamento e bom acabamento, mas de tipos de acabamento. Huawei Watch GT3 Pro. Ele tem caixa em titânio, o vidro em cristal de safira e a base de cerâmica. Amazfit GTR4, que já é bem conhecido também aqui no canal. Ele tem caixa em alumínio, uma liga especial de alumínio no caso, que é bem dura, vidro temperado, com uma moldura no vidro que é uma espécie de cerâmica, como aquelas dos para-brisas de carro, que tem uma moldura bem resistente. Essa daqui ela é tão resistente que se você esbarra, não risca ela, tá? E a base de policarbonato. Principal diferença é que muita gente reclama desse policarbonato, aliás. Mas policarbonato é usado até para fazer coisas à prova de bala, então é realmente um material bem resistente. Bom, olha só a diferença dos dois esteticamente. Aí vocês decidem qual é mais bonito. Eu particularmente gosto dos dois. Os dois têm elegância no design, tá? Qualidade e estilo, não tem nem o que falar. Tô com as watch faces padrão aqui dos dois, né? Na verdade o Amazfit, dependendo da pulseira, na caixa aparece uma watch face. Na versão com a pulseira de couro aparece essa watch face e na versão dessa pulseira aqui, você pode ver aqui pela caixa, aparece essa outra watch face. Vamos mudar para ela então. São bonitos, né? Bom, vamos lá para as diferenças, que é o que vocês querem ver com certeza. Os dois têm GPS integrado de altíssima precisão. Os dois têm leituras contínuas de batimento cardíaco, oxigenação do sangue, nível de estresse, análise do seu sono durante a noite, tá? Então, se você está dormindo mal ou não, é ter uma boa chance de descobrir, né, o que está acontecendo com o seu sono. Porque os dois vão mostrar o que você dormiu de sono profundo, o que você dormiu de sono REM, quantas vezes você está acordando de noite, né, e tudo mais. Alguns aqui têm alguns diferenciais. Por exemplo, o Huawei, hoje em dia, ele tem uma função que você pode habilitar na hora que você vai dormir, que ele também grava o seu sono, o áudio do seu sono, né? Para você saber se você ronca, se você fala dormindo e tudo mais. O Amazfit não tem isso, mas em compensação, ele tem a detecção automática do momento que você dorme para habilitar o não perturbe no display aqui, né? Então o display se apaga, né? Ele detecta automaticamente isso, você não precisa programar o horário, ele detecta isso no horário que ele vê que você dormiu, ele já apaga o display. Enquanto você não dorme, o display está funcionando normal. Então, os dois têm funcionamentos diferentes, mas perfeitos nos dois. Aí realmente é questão de gosto e do que você precisa, né? Exercícios, os dois rastreiam uma infinidade de exercícios, tá? Aqui ele fala em mais de 100 exercícios, aqui ele fala em mais de 150, mas um tem exercício que o outro tem, um tem uma coisa que o outro não tem. Aí realmente vai de você olhar na lista de cada site e ver os exercícios que cada um tem. Mas os exercícios normais, caminhada, corrida, pedalada, isso aí todo mundo tem, tá? A diferença é que um tem mergulho, algumas coisas de golfe que o outro não tem, para você trabalhar, por exemplo, o swing, etc. Esse aqui tem alguns exercícios que o outro não tem, de dança e tudo mais, que dança, querendo ou não, é um esporte. Até xadrez também tem aqui. Então, tem um monte de coisa para você configurar que às vezes é interessante você olhar nas especificações de cada um, né? Nós vamos deixar os links aqui na descrição dos dois relógios. Então, você pode olhar tanto o preço e funções de um, quanto o preço e funções do outro, para ver qual que te interessa mais. Duração de bateria praticamente a mesma nos dois. Os dois no uso normal na faixa de 14 dias e no uso mais intenso na faixa de 7 a 8 dias, tá? Com funções de rastreio de GPS excelente mesmo. E claro, se você estiver usando o GPS intensivamente, por exemplo, você vai passar um dia inteiro fazendo uma trilha em mata e tudo mais e quer rastrear até para você saber onde você está, os dois vão gastar mais bateria, vai chegar na duração de um dia, por aí, né? Mas dá para você rastrear. Algumas funções diferentes do GPS, por exemplo, esse aqui tem função de retorno, você pode determinar no Amazfit um target, por exemplo, de tempo ou de distância,
E aí, quando chegar esse targetzinho, esse objetivo, ele vai te avisar que você pode clicar e voltar a partir dali. E aí ele permite você voltar seguindo exatamente o caminho que você fez na ida. Então você vai voltar, por exemplo, se era uma mata fechada, você vai voltar seguindo o mesmo caminho que você fez, né? Ou o mais próximo possível. Claro que mata fechada, o satélite não pega tão bem, mas ele vai tentar te guiar o mais próximo possível para você fazer igual, né? Então é bem legal isso, né? Você fez um caminho de ida, você quer saber voltar, você consegue. O Huawei não tem essa função, mas em compensação, como vocês podem ver aqui na tela, o rastreio dele é um pouco mais preciso. Eu fiz essa caminhada com os dois, um em cada pulso, tá? E você olha que o Huawei, ele tem, além de o sinal parecer que é mais limpo, ele não tem tantos quebradinhos de degrau assim do caminho, não é tão quebradinho, né? A trilha. Além disso, quando eu olho pelo mapa, assim, com a foto de satélite, eu vejo que onde eu passei, a calçada que eu subi e tudo mais, a subidinha que eu peguei, ele acertou mais do que o Amazfit. Então, o nível de precisão do GPS do Huawei eu achei um pouco melhor. Apesar de o Amazfit ter banda dupla e conectar em até 6 sistemas de satélite diferentes, tá? Então, realmente, eu esperava mais do Amazfit, não que decepcionou, mas eu não queria ter visto tão quebradinho assim, eu queria ter visto ele mais linear, né? Mas tudo bem, mostrou do mesmo jeito, tá? E foi preciso também, umas quebradinhas aqui, outra ali. Mas, por exemplo, como eu falo que um balanceia numa coisa e outro noutra, comparando com o oxímetro, eu acerto mais vezes a medição no Amazfit do que no Huawei. O Huawei muitas vezes não consegue ler a medição, por exemplo, no meu pulso esquerdo. Ele acertava muito no direito, no esquerdo ele não conseguia ler. O Amazfit leu em todos os pulsos e todas as vezes que eu mandei ler. Inclusive fazia mais rapidamente a medição, né? Ele começava a mostrar os valores bem mais rápido do que o Huawei. Nas vezes que o Huawei acertava, ele demorava mais. O Amazfit pedia 30 segundos para começar a mostrar, mas quando dava 15 ele já estava mostrando, entendeu? Então ele era mais preciso nisso e com um valor comparável ao do oxímetro. Eu vou deixar o card dos dois aqui, do review completo dos dois, para vocês verem a parte de oxímetro aqui, de batimento cardíaco. Então vocês conferem aqui para ver a diferença de precisão dos dois. Com relação a, por exemplo, a monitoramento de sono, também teve diferença nos dois. E eu não vou dizer aí que um foi mais preciso que o outro. Um acertava algumas coisas e o outro acertava outras, né? Por exemplo, eu cheguei a dormir a mesma noite com os dois relógios dos pulsos, né? O Amazfit acertou muito melhor a hora que eu fui dormir e a hora que eu acordei. Isso porque ele detecta automaticamente isso. O Huawei não. Ele detectou a hora que eu fui dormir como uma hora meio que perto da programada, sendo que eu só tinha deitado na cama e estava assistindo TV. E a hora que eu acordei também ele não detectou certo. Porém, a hora que eu acordei durante a madrugada, que nesse dia tinha sido uma hora grande até, o Huawei detectou melhor do que o Amazfit. O Amazfit detectou uns quebrados dessa hora. Então, um acertou mais em uma coisa, outro acertou mais em outra. Então eu creio que os dois têm os seus acertos e os seus erros. E aí, como eu falei, algumas vantagens para um em alguma coisa, algumas vantagens para outro em outra coisa. Aí realmente vai do que você necessita, ou se você necessita do básico, os dois podem te servir perfeitamente até, né? E aí vai realmente você ver o estilo de um e o estilo do outro. Deixa eu ligar aqui as watch faces. Olha só que bonito que são os dois, hein? Vamos ver aqui rapidinho os dois na tela inicial. Eu vou passar aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. Aí eu vou passar aqui. Aqui, no caso, o Amazfit está programado. Isso aqui você pode, no Amazfit, programar essa ordem das telas, tá? Aqui não, é a ordem meio que padrão dele. No Amazfit você tem mais personalização das coisas que aparecem, tá? Você pode escolher o que aparece e que ordem aparece. Então vamos lá, aqui batimento, na segunda tela aqui vai ser o sono, no caso está programado para ser o sono, no caso aqui, e aqui o oxigenação. Depois aqui viria o batimento cardíaco, aqui está aquelas atividades, né? Aqui está o tempo, olha só, aqui está a oxigenação do sangue, e se você clica aqui, você entra nos dados, né? Você entra nos dados de mais detalhes, né? Das vezes que ele mediu e quanto deu em cada vez. Vamos passar o tempo aqui. Aqui, ó, estaria o índice de estresse, né? E aqui, fase da lua. O sono entra aqui. Nesse aqui não teve, porque eu não dormi essa noite com ele. Eu estava fazendo os últimos testes do Huawei. Aqui as atividades, no caso, aparece aqui, ó. Aparecem desse jeito em um, no outro é diferente a tela.
fase da lua, não tá para aparecer fase da lua aqui. Aqui os índices SPY, que esse aqui não tem. E os índices SPY analisam a sua função cardíaca em função do que você está fazendo, né? À medida que você vai fazendo exercícios, você vai ganhando os índices SPY. Ele recomenda que você fique com pelo menos 100 de índice SPY, né? Só que, à medida que o seu preparo físico vai melhorando, vai sendo mais difícil obter esses índices. Então é para sempre estimular você a estar sempre melhorando o seu nível de aptidão física. Isso é bem legal, tá? É uma coisa que faz você ficar numa crescente mesmo, né? Aí aqui, vamos chegar na última aqui do índice SPY. Aqui teria o estado de pós-treino, né? O estado que você ficou no treino, no pós-treino, ele vai mostrar o seu índice de recuperação aqui, o índice de carga que você fez e tudo mais. Aqui tá bem pouquinho, porque foi só uma caminhadinha hoje para fazer os testes aqui, né? Aqui você pode botar a agenda com seus compromissos para aparecer no dia. Aqui tá o player também, que pode ser o player de música dele ou das músicas que estão tocando no seu celular, né? E ele, diferente do Huawei, quando chega no final, ele começa de novo. Essa aqui seria a tela da esquerda e depois está aqui, ó. Tela inicial, aquela tela dos cards, essa tela aqui. Uma diferença interessante a se ressaltar entre os dois é que o Amazfit, por ele não ter sido banido, a marca não ter sido banida de nada dos Estados Unidos, ele conta com a Alexa. Então, ele tem um assistente digital e o outro não. O outro depende de a Huawei criar uma, porque ele não pode usar nada a não ser que ele negociasse com a Samsung para usar a Bixby, o que eu acredito que a Samsung não negociaria por serem concorrentes, né? Mas as americanas, o OK Google ele não pode usar e a Alexa também não. Esse aqui tem Alexa e se você tem uma casa conectada com a Alexa, você pode acender a luz da sala, ele acende, entendeu? Você pode fazer tudo isso, inclusive à distância. Você viajou e quer que pareça que tem alguém na sua casa, acender a luz, ligar a televisão, você pode fazer tudo isso com esse. Com esse aqui você não pode. Então, como eu falei, eles têm vantagens e desvantagens, né? Aí realmente você tem que analisar o que você quer, o que você precisa. Olha lá, chegando notificação nos dois de operadora de celular. Você vê que os dois chegaram, tranquilo, esse aqui fica mais tempo na tela. Esse aqui, se eu apertar aqui, se eu virasse o pulso, ele estaria. Mas aqui, ó, apertei, continua lá, tá? Se eu apertar aqui, some e ok. Então você vê que os dois chegam notificação normal do que você programa para chegar. Eu tive um ou outro problema, mas muito pouco mesmo, do Huawei de não chegar notificação. Teve uma hora que eu estava aqui na mesa preparando as coisas e chegou uma notificação no celular, do WhatsApp. Nesse aqui tocou e nesse aqui não. Esse aqui nunca perdeu uma notificação. Nesse aqui eu perdi, acho que duas. Mas foram duas notificações, não sei exatamente o porquê, tá? E eu não vou dizer que era porque eu estava mexendo no celular, porque eu não estava mexendo no celular. A notificação chegou, eu vi por aqui, porque eu estava arrumando as coisas na tela aqui, né? Eu olhei, um tocou, fiquei esperando um pouco o outro não tocou. Mas, pode ter sido uma coisa do momento. E nada também que um update não resolva. Mas, por exemplo, nessa questão de notificações, eu acho as do Huawei mais bem diagramadas do que as do Amazfit. Elas aparecem com uma fonte mais bonita, explorando melhor o tamanho da fonte, exploram melhor também, por exemplo, se você tem emojis, não aparece todos os emojis no Amazfit, só alguns que ele tem na memória. Então aparece um monte de quadradinho às vezes. No Huawei aparece muito mais emojis, então às vezes se você receber mensagem com emoji, aqui você vai conseguir ler e aqui não. Então é como eu falei, os dois têm diferenças, tem pontos de acerto e pontos de falhas. Recomendaria os dois de olhos fechados, tá? Para qualquer pessoa, né? Como eu falei, é nos detalhes. Eu gosto do acabamento dos dois, não vou nem questionar o fato desse aqui ser policarbonato, porque nunca me incomodou, tá? Nunca mesmo. Vou botar aqui os dois embaixo para vocês verem, olha aqui. Pode ser que eu tenha marcado de dedo algum dos dois, porque os dois vão pegar muita marca de dedo, tá? Mas os dois são ok aqui, muito perfeito aqui. Claro que esse acabamento chama muito mais atenção, não há o que se falar. Ele ainda tem essa parte de metal aqui para o ecocardiograma, que esse aqui não teria no caso, mas esse aqui também não está liberado no Brasil, então não vai fazer diferença para você no caso aqui no Brasil, tá? Assim como esse aqui lá fora tem medição de pressão, mas também não temos aqui no Brasil, então não vai fazer diferença. Agora, por exemplo, esse aqui,
você vê que o Huawei é um pouco mais grosso. Mesmo considerando essa parte preta do policarbonato, o Huawei também tem a parte da espessura da cerâmica. Mesmo assim, o Huawei é mais grosso, você vê que ele fica mais alto no braço, um pouquinho mais alto, tá? E ele é um pouco mais pesado também. O Amazfit é um bocadinho mais leve. Mas é o que eu falei, os dois são relógios lindos, realmente muito bonitos, muito estilosos, cheios de qualidade, com preços convidativos. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, porque realmente são preços que valem a pena, tá? Pela qualidade de construção dos dois. Os dois são inquestionáveis. Esse aqui eu uso diariamente, já dei N esbarros de parede e tudo mais, às vezes na correria do dia a dia. Nunca tive um problema, olha lá, não tem um risco no vidro, usando todo dia, esbarrando em parede e tudo mais, tá perfeito. Mesmo falando, é vidro temperado, não tive nenhum problema com esse vidro temperado aqui. Não desmerecendo o cristal de safira, claro, o cristal de safira vai ser sempre cristal de safira, né? Mas eu não tive problema com esse aqui não, tá? Então é o que eu falei, vai do gosto. Eu vou deixar também o link na descrição, se já estiver disponível, do Amazfit GTR 4 Limited Edition, ou edição limitada, tá? A diferença dele para esse, ele vai ter a caixa de aço, a base de cerâmica e carregamento por indução, que esse aqui tem e esse aqui não. Esse aqui tem o carregamento magnético. Ele é o conector magnético, esse aqui é o conector de indução. Os dois carregam muito rápido, na faixa de 70 minutos a 80 minutos já carregaram completamente. Os dois são muito eficientes nesse carregamento, tá? Não tem o que se falar na durabilidade da bateria. Os aplicativos dos dois são muito completos, tá? Muito mesmo. Tem diagramações completamente diferentes, um e outro. Vocês vão olhando aqui na tela a diferença das páginas, né? Aí vai de gosto. Quem gosta, tem gente que gosta mais do estilo dos cards, do Huawei, tem gente que gosta mais desse estilo já mais direto, só separado por seção aqui do Amazfit, né? Os dois são extremamente eficientes, os aplicativos, completíssimos, tá? E assim como os relógios, os dois têm detalhes de um tem uma coisa que o outro não tem e vice-versa, tá? Aqui você pode estar se perguntando por que o Amazfit fica toda hora fica no escuro e esse aqui não. Esse também tem Always On Display e está ligado, mas ele tem uma diferença de que se ele detecta que não está no pulso, ele desliga o Always On Display, para não ficar à toa porque ele sabe que não está no braço. Esse aqui ele fica sempre ligado ao Always On Display, a não ser que eu desligue o Always On Display, né? No caso ele está ligado, ele não detecta o pulso, mas ele fica aceso. Esse aqui não detecta o pulso, ele desliga o Always On. Não vou dizer quem está certo e quem está errado, porque é do funcionamento, é questão de gosto, né? Então, isso não me incomoda em nada. Para o meu uso, eu prefiro isso porque economiza bateria. Se eu tirei do pulso, eu quero que ele gaste o mínimo possível de bateria. Mas tem gente que tira do pulso e quer olhar o relógio como se fosse um relógio de ponteiro, por exemplo, que olha, tá lá o relógio de ponteiro. Então, realmente é do gosto. Não há que se questionar aqui. Curtiu? Tirou suas dúvidas? Se tiver mais dúvida, deixa nos comentários aqui, tá? E claro, não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que está procurando um smartwatch, tem dúvidas, né? Se inscreve nas nossas redes sociais, tá? E nos grupos de desconto, porque sempre que sair desconto, inclusive para esses relógios, você vai ser notificado, então você não perde um bom negócio. Preciso fazer um agradecimento aqui para o senhor Luiz Eduardo, que foi quem nos cedeu o Huawei Watch, tá? Ele é um inscrito do canal e nos cedeu para fazer os vídeos, tá? Se vocês tiverem alguma questão do Huawei, eu não vou estar mais com ele aqui, porque eu tenho que devolver para o inscrito que nos cedeu. Mas pode ser que eu já tenha gravado alguma coisa e não entrou na edição do vídeo. Ou eu posso ter feito os testes e só não coloquei na edição, porque eu tenho que respeitar um pouco de tamanho de tempo também aqui, né? Mas então você me pergunta, se eu tiver essa resposta eu já te passo, tá? E aí do Amazfit ele está sempre comigo aqui, então eu posso sempre responder o que você tiver de dúvida. Fechou? Combinado? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!